Amém. Muito obrigado. Saudades de vocês. Galera, é o seguinte, o Eu Anderson é amigo também. de longa data. O Anderson é pastor lá em Divinópolis, pertinho da terra da Débora, pertinho mesmo. E ele é pastor no Manifesto, lá de Divinópolis. Então, ele vai estar compartilhando aí alguma coisa com a gente. E vamos interagir, beleza, irmãos? Vamos interagir com o Anderson. Anderson, fica à vontade, Deus te abençoe aí. A palavra é contigo. Beleza, vamos lá então. Gente, eu queria, antes de qualquer coisa, que a gente se apresentasse aí, uma apresentaçãozinha rápida, de 1 minuto no máximo. Fala o seu nome aí, qual é a tua graça, a que veio e o que espera, né? Eu queria que todo mundo falasse um pouquinho, né? Se dentro de 1 minuto se sentir à vontade para falar um pouco da sua história, fica à vontade. E no término eu já começo falando um pouco da minha e já entro no sermão, tá bom? Também queria pedir para que a galera participasse, como o Gustavo falou. Eu vou julgar uma ideia, fazer uma explanação bíblica bem rápida e a gente vai bater um papo sobre ela. Fiquem à vontade aí. Vou começar comigo aqui. Para quem não me conhece, eu sou o Gustavão. Alô? E essa é a Débora. Para quem não me conhece, eu sou de Lagoa da Prata, Anderson. Eu amo Divinópolis. Vizinho, aí ó. O Também Gustavo gosto da deve sua ter terra. falado que Divinópolis tem o melhor biscoito de polvilho frito do planeta, né? Ai, a comida daí é maravilhosa, o povo daí é gente boa demais e eu tô com muita saudade daí. Pois é, vamos voltar para cá em breve, se Deus quiser, para nos visitar. Sim, com certeza. Bora, gente. Fala aí mais alguém, se apresente, por favor. Seria bom se todos falassem um pouquinho. Tem outro aqui, outra pessoa. Ah, Fala aí, tá. galera. Sou o Daniel. E aí, Minha Daniel? graça, eu não sei qual que é. Esse é o nome. Sua graça é Daniel. Então fechou. Essa expressão não existe aqui. Tá certo. Vai lá, próximo. Essa da graça eu não conhecia, não. Também. Mas, prazer, sou o Nelson. Atualmente eu moro em Campo Mourão, mas eu sou do interior de São Paulo, Promissão. Muito bom, Nelson. Fala, galera. Aqui é o William, né? De Campo Mourão. Atualmente em Campo Mourão aqui tem quase 1 ano e meio. Tô aí, né? Marcando presença na PIB de Campo Mourão. Beleza, William. Vai lá. Débora, vai lá você. Ai, Senhor. Oi, gente. Eu sou a Débora, essa é a Luana. Oi. Minha filhinha veio me visitar aqui na quarentena. Acho que é isso. Somos daqui de Campo Mourão mesmo. Beleza, gente. Ashley. É só para se apresentar mesmo? Fica à vontade. Você tem 1 minuto para falar o que quiser. Faz uma tese. Meu nome é Esther. E é isso. Eu sou aqui de Campo Mourão e estou há uns anos na igreja. É isso. Sua vez, bolo seco. Eu não posso aparecer agora, mas é isso aí. Eu sou Isabelle. Eu atualmente moro em Campo Mourão. Mas como diz o Gustavo, eu moro no distrito de Promissão, que é Paraguaçu Paulista. É isso aí. Luquinha, tá por aí? Eu tô aqui, eu não posso ativar a câmera agora, mas tô aqui. Meu nome é Lucas, sou de Campo Mourão também, sou da PIB, nasci aqui e agora eu vou fazer ciência da computação na UEM, quando tudo acabar. E é isso. Beleza. Todos falaram? Falta eu. Ah, fala aí então. Eu sou o Lucão.
E eu sou aqui de Campo Mourão, sou advogado e estamos aí na luta já faz um tempinho na igreja. Crente de banco, sempre aprendendo bastante. Amém. Vamos lá então, gente. Eu falo meio rápido. Se vocês sentirem necessidade que eu fale mais devagar ou que eu repita alguma coisa, por favor, dá um toque, tá? Vamos às apresentações. Meu nome é Anderson Correia. Eu sou casado há 22 anos, tenho uma filha de 17, que é exatamente o tempo de conversão que eu tenho. Sempre me relacionei com coisas espirituais, mas me converti ao evangelho protestante, digamos assim, há 17 anos atrás. Sou arquiteto e urbanista de profissão e sirvo como pastor aqui na cidade há 8 anos oficialmente, mas eu sempre trabalhei com liderança dentro de igreja. Já desde o início trabalhei com um monte de coisa. Bom, quando eu me converti numa igreja pentecostal, com as práticas estranhas. Eu já entrei estudando teologia, sempre gostei de estudar, e logo me interessei por teologia reformada, e por outro lado, vinha conhecer o pessoal da Sal da Terra, o Gustavão aí, na época do Tribal Generation, vocês já devem ter ouvido falar bastante a respeito disso. Eu não sei se ele mostrou para vocês um flyerzinho que eu fiz. Hoje eu gostaria de falar com vocês um tema que eu estava refletindo esses dias a respeito do quão verdadeira é a nossa fé e a forma da gente se relacionar com Deus. Para isso a gente vai ler um texto aqui. É um texto meio longo, mas eu acho importante a gente lê-lo. Eu vou ler ele aqui bem rapidamente. A partir daí eu gostaria que alguém orasse para nós, fizesse uma oração, e eu entro para falar, e depois a gente volta para falar todos. Gustavo, não sei se você falou no início, a gente tem 1 hora, né? A gente tem feito isso por volta de 1 hora, mas a transmissão aqui não cai, não. Beleza. Então tá bom. Então eu queria te convidar, você que tem sua Bíblia fácil aí, se você não tiver, você ouve. A gente vai ler João, capítulo 4, verso do 1 ao 30. Se o Gustavo não passou para vocês, peça ele para passar depois uma imagem com todas as referências que a gente vai usar nesse... Eu não sabia que era para passar, foi mal. Tá. Não, tranquilo. Pode passar, cabeção. Você acha que eu fiz um negócio bonitinho só para você? Vou passar agora, inclusive. Aí, ó. Vamos lá. Vamos ler então, a gente vai ler João 4, do 1 ao 30. Aquela passagem da mulher samaritana, bem conhecida, né? Vamos lá então. Quando, pois, o Senhor soube que os fariseus ouviram dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não batizasse, mas os seus discípulos, saiu da Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Chegou, pois, a Sicar, cidade de Samaria, junto à propriedade que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era cerca da 6ª hora, meio-dia, né? Então veio uma samaritana tirar água. E Jesus lhe disse: dá-me um pouco de água, pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe então a mulher samaritana: como tu, um judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se conhecesses o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me um pouco de água, tu lhe pediria e ele lhe daria água viva. E a mulher lhe disse: Senhor, tu não tens com que tirar a água, e o poço é fundo. Onde, pois, tem essa água viva? Por acaso és maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como também seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, perdão, gente, estou sem óculos, perdi aqui. Mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna.
E a mulher lhe disse: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir aqui tirá-la. Então Jesus lhe disse: Vai, chama teu marido e volta para cá. A mulher respondeu: Não tenho marido. Então Jesus afirmou: Foste sincera dizendo: Não tenho marido, pois já tiveste 5 maridos e o que tens agora não é teu marido. Isso disseste com verdade. E a mulher lhe disse: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte e vós dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então Jesus lhe disse: Mulher, crê em mim, a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os que o adorem, o adorem no espírito e em verdade. E a mulher respondeu: Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E Jesus lhe disse: Sou eu, o que está falando contigo. Então seus discípulos chegaram e se admiraram de ele estar falando com uma mulher. Todavia, nenhum deles lhe perguntou: O que queres? Ou por que falas com ela? Então a mulher deixou ali o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: Vinde, vede um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será ele o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ao encontro dele. Gostaria que alguém fizesse uma breve oração para nós prosseguirmos. Eu oro. Amém. Senhor meu Deus, ó Pai, muito obrigado por esse momento. Muito obrigado, Pai, pela chuva que está tendo aqui em Camorão. Deus, nós te agradecemos, Pai, porque temos essa oportunidade de compartilhar da Tua palavra, Pai, e aprender sempre mais. Venho te pedir, Pai, pela vida do Anderson, Pai, que o Senhor possa estar usando ele neste momento para falar conosco, Pai. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês já devem ter ouvido esse texto muitas vezes nos cultos, dentro da igreja. É uma passagem bonita e ela tem vários aspectos. A gente poderia aí falar sobre diversos assuntos em cima dessa passagem. Antes de falar propriamente do texto que nós lemos, eu queria comentar algo com vocês. Esses dias eu estava reparando a quantidade de pessoas que nessa época de pandemia, de isolamento, começaram a falar de Deus. Não a evangelizar, mas colocar Deus em sua fala. E esses dias eu me deparei com algumas pessoas comentando a respeito de uma pessoa aí num reality show que falava muito de Deus. E aí eu fiquei pensando, uma pessoa falando de Deus num programa de TV como aquele, nada contra quem assiste, Eu sei que tem muita gente que assiste. E aí depois, passado um tempo, eu vi uma outra pseudo-celebridade numa rede social se vangloriando de algumas coisas lá, falando que foi Deus que deu ela. E dali a pouco eu vi outras pessoas, e a partir daí eu comecei a observar algumas pessoas que não têm uma conduta que a gente possa falar assim, aquela pessoa ali é uma cristã, seja protestante, evangélico ou até católico que seja, mas é uma pessoa que vive de forma coerente com a fé que confessa. Pessoas de todo tipo, falando todo tipo de coisa e colocando Deus no meio. E aí eu percebi que outras pessoas, até mesmo evangélicas, protestantes, achavam aquilo bacana, O fulano aí, não, fulano está falando de Deus, olha para você ver, fulano está pregando, fulano está falando o nome de Jesus, não importa o tipo de vida que a pessoa tem, não importa o que ela faz da vida, mas é legal ver essa pessoa falando de Jesus e tal. E aí isso me trouxe uma reflexão até a gente cair nesse texto aqui, do quanto a gente leva essa coisa de andar com Deus a sério. Eu gosto de dizer o seguinte, que a melhor forma da gente adorar a Deus é levá-lo a sério. Talvez eu já deva ter ouvido isso, levar Deus a sério. Será que eu levo Deus a sério? E não falo aqui da gente arrotar a santidade, da gente bater no peito e falar das nossas virtudes. Não, nos reconhecendo como miseráveis que todos somos.
mas tentar de alguma forma e com toda a nossa força, ser coerente com a fé que a gente tem, ser coerente com as coisas que a gente acredita e levar um estilo de vida que reflita a fé que a gente tem. Eu não estou falando de erro e acerto, eu creio que isso seja algo bem claro para todos nós, no sentido de que, como todos nós somos pecadores e falhos, vez ou outra a gente vai vacilar, vamos pisar na bola. Né? Usando um português claro, a gente vai pecar. Né? Mas nós não somos salvos por coerência. Contudo, a coerência com o que a gente vive, baseado no que a gente crê, é o testemunho que vai gerar o verdadeiro evangelismo, vamos falar assim. É isso aí que vai servir de exemplo para as pessoas. Né? Vocês também já devem ter ouvido falar que o exemplo arrasta multidões. Né? Melhor do que a gente falar para as pessoas de um Deus invisível, é a gente mostrar esse Deus para as pessoas através das nossas vidas. E aí eu vi o tanto que essas pessoas de caráter religioso duvidoso, vamos dizer assim, influenciavam outras pessoas. Né? E para essas pessoas, aquela pessoa se torna até uma referência. Né? Não vou citar o nome de ninguém aqui, porque eu nem sei o nome desse pessoal popular aí. Gustavo sabe, minha vibe é outra. Eu venho do underground, né? Então eu tenho uma grande dificuldade com humorista. Às vezes até eu vejo a pessoa assim, mas eu não sei guardar o nome dela. E aquelas pessoas começaram a influenciar, né, positivamente outras pessoas, porque elas falavam de Deus. E aí eu chamo vocês para reflexão a respeito disso. Nesse texto que a gente leu aí, a partir do verso 7, a gente vê Jesus que vai ter uma conversa com a mulher, e nessa conversa, apenas nessa troca de ideia, vamos dizer assim, ele vê que a mulher está com a vida bagunçada. E ele sabe, como ele sabe de todas as coisas, que a vida daquela mulher é uma vida bagunçada. E mais à frente, a partir do verso 23, que é onde eu queria focar essa conversa que a gente vai ter, a gente vê falar, pela primeira vez ao longo desse texto, a respeito dos verdadeiros adoradores. E aí a gente para um pouquinho para refletir a respeito disso. Né? Bom, se o texto está falando aqui dos verdadeiros adoradores, quer dizer que existem falsos adoradores. Vocês concordam comigo com essa observação? Né? Ali está falando dos verdadeiros adoradores que vão fazer isso. Então, se tem os verdadeiros, tem os falsos. E trazendo isso para os nossos dias, fica muito fácil da gente identificar os falsos adoradores. Né? Muitas vezes, pessoas que não sabem nada de Deus, nem querem saber, porque se conhecerem mais de Deus, vão ter que abandonar certos comportamentos, certos vícios e certos estilos de vida. Por isso, preferem ficar de forma superficial. Um minutinho, gente. O telefone está tocando aqui. Estou fazendo pelo celular. Acho que agora deu. Então, a pessoa ela não quer se comprometer com as coisas de Deus porque ela sabe que, se ela se aprofundar naquilo ali, ela vai ter que mudar o estilo de vida dela. Então, ela fica no superficial. E eu chamo esse sujeito que quer ficar na superficialidade de cristão fake. Aí entra o título desse bate-papo nosso, cristianismo fake. Que é um cristianismo que, por fora, parece expressar a ideia geral do que é a nossa fé, mas se a gente sentar para conversar, a gente vai ver que ele está por fora, que ele não tem nada a ver com a nossa fé, né? De princípios, valores e etc. E a gente vê que, a partir daquela conversa de Jesus com a mulher, por mais que ela esteja envergonhada, tribulada e com problemas, todos aqueles problemas que Jesus falou que ela tinha, e de fato ela tinha, a gente percebe ali que algo vai mudar. A gente não vê o final dessa história, mas a gente percebe que aquela conversa com Jesus vai trazer alguma mudança para a vida daquela mulher. E é exatamente esse o ponto na nossa vida. Quando a gente se propõe num relacionamento mais profundo com Jesus, as mudanças vêm. Elas podem vir devagar, elas podem demorar, mas a consciência de que a gente precisa mudar, ela é instantânea. Né? Isso acontece assim, é algo
maravilhoso. Aí eu falo um pouco da minha conversão. Quando eu me converti, eu e minha esposa participamos de um pequeno discipulado, não sei se vocês conhecem aí, Casados para Sempre, que era uma reunião semanal que acontecia durante 3 ou 4 meses, se não me engano, que era um discipulado, né? Só que voltado para casais. Muito bacana, o pessoal muito legal, e a minha esposa se converteu primeiro, e eu, muito ligado ao underground, a música extrema, o rock pesado, para mim era um obstáculo muito grande para uma igreja evangélica. E arrastado por ela, eu acabei indo. E eu lembro como se fosse hoje, né? Eu, totalmente estilizado, com a camisa com um capetão na frente, cheguei e vou chutar tudo nessa igreja evangélica. E o pessoal me abraçou, me beijou, me tratou muito bem, me constrangeu, né, com um comportamento contrário do que eu esperava. E ali teve o início da minha jornada. E quando eu decidi realmente fazer parte da família da fé, caminhar e tudo, eu vi que tinha coisa na minha vida que eu precisava mudar. Eu lembro dessa passagem da mulher samaritana, que é uma mulher que foi conversar com Jesus, ela com a vida toda bagunçada, e Jesus, de maneira muito educada, né, expôs para ela tudo que estava de errado na vida dela. E a partir dali, embora a gente não veja o final dessa história, a gente sabe que alguma coisa ia mudar, né? E mudou com certeza. Enfim, irmãos, eu queria que a gente conversasse um pouquinho antes da gente partir para algumas referências, sobre isso que eu falei, né? Eu tenho visto, principalmente nesse momento de pandemia, de isolamento, tudo, as pessoas às vezes se comovendo e sendo hipnotizadas por essas pseudo-celebridades que muitas vezes falam de Deus, mas não sabem, além de não saberem quem é Deus verdadeiramente, não estão a fim de levá-lo a sério. E eu parto do pressuposto que adorar a Deus significa levá-lo a sério, levar Deus a sério. Eu acho que essa é a adoração mais madura que nós podemos oferecer para Deus. É pegar a palavra de Deus e o que a gente lê ali, a gente levar a sério. A gente levar a sério os nossos compromissos e responsabilidades dentro da congregação, família da fé. É levar a sério o impacto que a nossa vida pode gerar nas pessoas ao nosso redor. Como eu disse há algum tempo atrás, né, o exemplo, né, mostrar a Deus. O telefone não quer parar. Pronto. Apresentar a palavra de Deus para as pessoas, de falar de quem que a gente mostrar o que a gente tem feito. Nada disso vai transformar a vida das pessoas. Eu falar para as pessoas os meus feitos, as coisas boas que eu faço, ou mesmo falar, testemunhar de Jesus, não vai ter o mesmo impacto que as pessoas verem a pessoa de Jesus na minha vida, ver a transformação que o Evangelho trouxe na minha vida, ver o que a pessoa de Deus fez transformando a minha vida. Então, essa é a maneira mais eficaz da gente falar de Deus para as pessoas. E eu creio que assim nós seremos, como cita o texto, os verdadeiros adoradores, né? Porque muitas vezes a gente está confundindo o que é ser com o que é aparentar ser, e isso não vai levar a lugar nenhum, principalmente no que se refere a amadurecimento. Nós amadurecemos quando nós mudamos. E eu tenho visto isso ao longo dos anos, que quanto mais eu conheço de Deus, quanto mais eu me esforço para ter uma intimidade com o Senhor, mais mudança eu vejo na minha vida, mais transformações eu presencio e mais nítido fica o que Ele fez na minha vida, né? De forma que muitas vezes a gente não precisa falar tanto, porque a gente mostra através do nosso comportamento. Então eu queria, se alguém quiser comentar alguma coisa a respeito disso, principalmente se tem uma outra visão a respeito dessas pessoas que eu falei, que cristãs fake, né? Fake news, não são para valer, só parecem, mas não é. Vocês são novos, vocês não vão conhecer a publicidade do Denorex, né? Denorex era um produto, acho que era um shampoo, parece, mas não é.
E tem muita gente assim, que leva um estilo de vida para parecer uma coisa que não é, né? E até mesmo para a gente, é um alerta para a gente, né? Quando eu cuidei de jovens muitos anos, e eu gostava muito de falar, ó, você não quer levar Deus a sério? Racha da igreja, você está perdendo seu tempo. Você está perdendo seu tempo aqui, porque você não leva a sério, nada disso é verdadeiro, você podia estar usando seu tempo de outra forma, sua energia de outra forma, então vai embora. Ou você leva Deus a sério, ou você deixa Deus para trás, como se isso fosse possível. Eu queria que vocês participassem, né? Vou dar um tempinho aí para a galera participar para a gente ver. Anderson, esse texto, eu acho que é um dos textos que mais me emociona na Bíblia, porque Jesus, ele se mostra com tanta clareza para ela, né? E em alguns textos atrás, os fariseus perguntam se ele é o Messias e ele não responde. E para ela, ele fala, sou eu que falo contigo, né? Ele fala para ela com uma clareza assim, eu sou o Messias, eu que estou na sua frente. E quando você fala sobre verdadeiros adoradores, eu acho que e o Senhor fala de verdadeiros adoradores nesse contexto de conversa com essa mulher. Primeiro ele fala para ela que ela tem 6 maridos, ou seja, ele de cara já fala para ela que sabe tudo da vida dela, né? Aparentemente é uma forma até constrangedora, né? Como ele fala com ela, mas assim, a partir daí começa um diálogo super sincero, né? E eu acho que para sermos verdadeiros adoradores, a gente tem que ter essa relação com o Senhor. A certeza, o temor de que Ele sabe tudo das nossas vidas, né? De que não existe segredo entre nós, que a nossa vida diante dele não tem como esconder nada e que a gente precisa dele para tudo, né? A partir do momento que ela ouviu ele, que ela reconheceu que ela estava diante do Senhor, ele que conhecia a vida dela, que se mostrou para ela, que a amou, independente do que ela fez, ela não foi a mesma pessoa a partir daquele encontro. E quando você fala sobre cristãos fake, eu não sei até que ponto essas pessoas de fato encontraram-se com o Senhor. Porque acho muito difícil alguém continuar sendo a mesma pessoa depois de ter encontrado de fato com ele. Como foi o encontro com essa mulher, né? Exatamente. Acho que isso daí. É isso mesmo, boa percepção. E é bonito mesmo essa passagem. Já vi que tem uma série nova e um seriado novo, chama The Chosen, não sei. E parece que essa passagem é muito bonita nessa série. Eu quero ver ainda, ainda não vi. O pessoal está falando muito bem. Vamos lá, galera. Vamos participar aí. Eu vou ficar por último. Gustavão falou que vai dar uma grana aí para quem participar depois. Próxima reunião de vocês. R$600 via Caixa Econômica. Vocês não botaram o fone, não, né? Essas reuniões de negócio. O William desapertou ali, ó. Acho que o William vai falar. Então, gente, assim, eu acho que, de alguma forma, assim, como nosso país é um país considerado religioso, né? Cristão, então vem de uma cultura familiar. Todo mundo conhecendo a Deus, assim, conhecer o nome de Deus. Eu acho, assim, que, por exemplo, de alguma forma, o povo quer buscar a Deus. Eles querem chegar até Deus. Eles tentam procurar, como se diz mesmo, chegar a Deus de alguma forma. Eles querem procurar um objetivo para a vida, entendeu? Para o que ele está vivendo. Então, acho que todo mundo, como um país como o nosso, religioso, católico, cristão, protestante, eu acho que todo mundo procura um destino e todo mundo quer chegar até Deus, entendeu? Então, só que muitos procuram do jeito errado. Muitos conhecem o nome de Deus e acham que é um Deus bonzinho. É um Deus que tudo dá, entendeu? Porque, assim,
que nem mesmo o nosso cristianismo aqui no Brasil, vamos se dizer mesmo que é um cristianismo, aqui na América, né? É um cristianismo meio que levado meia boca, né? Tipo, se considera cristão, mas nem todos são cristãos. Então, é isso, entendeu? O povo, nossa nação, a nossa nação brasileira, o povo lá fora também, aqui, todo mundo quer buscar a Deus. Só que eles não estão buscando do jeito certo, entendeu? Então, e também não quer pagar o preço, entendeu? Então, todo mundo quer chegar a algum lugar, todo mundo quer chegar até Deus, mas ninguém quer pagar o preço. Eu acho que é isso, entendeu? A gente tem a percepção na verdade, são duas percepções do que é o Deus para o brasileiro e para todos de uma forma geral. As pessoas veem o Deus de uma forma muito genérica, né? Porque quando você fala, se você acredita em Deus, a pessoa acredita, mas e o que isso quer dizer? Né? E se a gente se aprofunda um pouco, a gente vai ver que a percepção da pessoa de divindade, de Deus, do Deus criador, do Deus que se sacrificou, ela é muito rasa. Então as pessoas dizem que conhecem Deus, mas não conhecem nada. E outra percepção também que eu vejo nas pessoas é um Deus gênio da lâmpada. Né? Isso aí vocês conhecem, né? Que é aquele Deus que vai dar tudo que você pedir, que tudo que você precisar. E a gente vive uma luta porque boa parte das nossas igrejas, ditas evangélicas, e até mesmo as protestantes, têm sido conduzidas mais por essa vibe, né? Mais por essa linha, de que o Deus ele é um gênio da lâmpada. Né? Então, isso aí que a gente vê essas... caçar uma palavra que não ofenda muito, essas pataquadas aí que alguns pastores fazem, né? Esses dias tinha um na televisão vendendo feijão, eu acho, é o feijão que ia curar, né, o coronavírus. Nossa Deus, aquele é um prato cheio pra galera. Não deu outro. Passado algumas horas já tava, parece que o homem foi até processado por ter falado o negócio. Só não pode e falar o pessoal o nome, leva a sério. Não pode falar o nome, viu, Anderson? Porque senão o Valdomiro fica bravo. Pois tem isso, é isso mesmo. E aí, poucas horas depois, parece que o cara foi até processado, e eles ainda falam uma coisa de uma forma que ridiculariza mais ainda, porque não haviam provas científicas de que o feijão trazia cura realmente. Olha para você ver, gente, levar uma coisa dessa a sério. O pessoal levou a sério. Então a gente tem essas duas percepções erradas do que é Deus, né? Ou a pessoa pensa em Deus com uma forma totalmente genérica, é aquele graças a Deus, vai com Deus, Deus nos ajude, mas que Deus que é esse? Ninguém sabe, né? Ou é esse Deus gênio da lâmpada, que é o Deus que é obrigado. Eu já vi alguns pastores falar, alguns teólogos falando que a maioria das pessoas, quando se achega a Deus, normalmente se achega porque está precisando desse Deus gênio da lâmpada. Aquele momento de dificuldade que a pessoa está tendo, ou um grande sofrimento, e aquilo ali é a porta para a pessoa ter o primeiro contato dela com a fé. Que seja. Mas aí a gente vai falar de conhecer a Deus verdadeiramente, como o Senhor falou para a mulher samaritana. Ele está instigando ela para que ela venha conhecê-lo de verdade, não superficialmente. Então, creio que a gente tem que ter consciência disso. Tem essas duas formas que o pessoal que não é igrejado, vamos dizer assim, vê Deus. Gustavo, você falou que ia falar, eu acabei invernando aqui. Fala aí a sua percepção disso aí que nós falamos. Você está apontando para a Débora. Vai. Tá, você está do lado. Anderson, eu compartilho... Não, tira o eco aí, senão não consigo falar. Eu compartilho da mesma opinião que você falou aí, né? Tipo, o pessoal ir atrás da bênção, né? Tem até um jargão que o pessoal fala aqui que vai atrás da bênção e não daquele que dá a bênção, né? Eu mesmo já quando eu era um pouco mais novo, aí eu já fui esse crente que gostava de ir atrás da bênção, sabe? Eu também compartilho muito da opinião do Gustavo. A partir do momento que a gente começa a amar a vinda de Jesus, as coisas mudam, sabe? Os nossos pensamentos começam a não nos julgar, sabe? Mas você começa a pensar um pouco mais naquilo que você vai fazer e deixar de fazer.
entendeu? E nisso se encaixa muito para mim, porque hoje, querendo ou não, bênção ou não bênção, Deus está ali da mesma forma, entendeu? Esses dias eu estava lendo Eclesiastes, cara, e Salomão ali mete a boca, né? Falando que, pô, a sabedoria dele foi tudo, né? Falando que, como que ele falava? Que, na verdade, tipo, assim, ele não via muita felicidade na vida, porque a vida era aquilo, era nascer, ter que sustentar algumas pessoas e tal ali, e depois morrer, né? Entretanto, ele fala muito do caso de Deus. Como que eu posso explicar? Falando que... Nossa, fugiu legal da cabeça. Falando que, tipo, não adianta a gente trabalhar no quesito de se matar, sabe? Porque Deus está ali e ele vai te... Querendo ou não, ele vai te abençoar e você tem que aproveitar a vida da maneira que ele fala ali, sabe? Então, isso se encaixa nesse seu pensamento a partir do momento em que nós deixamos somente de procurar a bênção e começa a buscar o Criador, sabe? Aí que vem a questão do cristão fake, né? Que você estava comentando aí. Isso aí. Eu queria... Fala, Gustavo. Ou você não vai falar? Posso falar. Então fala. Gustavo, fala ou não fala? Seguinte, o tema é cristão fake, né? De fato tem. Muitos. E o falso é diferente do ignorante. O ignorante, ele é destituído de esclarecimento. E o falso, ele deturpa, ele muda uma verdade para a sua condição de alguém que quer um benefício com isso, entende? Por isso que o seu exemplo de falar de alguns líderes, entre outras pessoas, que têm um conhecimento, mas usa desse conhecimento para benefício próprio, esse transforma o cristianismo e o seu cristianismo em um falso cristianismo. Então é interessante porque Jesus, ele tem uma dificuldade com o religioso que é legalista. Por isso que Jesus, ele só trocava ideias carinhosas com o fariseu convertido. É quando Jesus conversa com Nicodemos, é quando Jesus vai lá e cura aquele outro fariseu num sábado, com um problema lá de barriga d'água, né? Mas Jesus, ele não tem paciência e não perde muito tempo com o religioso. Por quê? Porque o religioso conhece a palavra, é esclarecido, e mesmo assim ele faz um esforço para falsificar aquilo. É o que a gente vê. É o que a gente vê. O Jesus trata a multidão que é ignorante, porque não tem esclarecimento, de maneira mais amável. Então, quando Jesus chega em Sicar, que é a cidade que está no texto, ele está numa cidade samaritana. Por isso que Jesus fala, olha, vocês adoram aquilo que não conhecem. Então, eu estou aqui para lhe apresentar uma verdade que é inabalável, com todo carinho, com todo amor e com a verdade que precisa ser dita. Então, olha, vocês têm um coração bom, mas vocês não sabem, vocês não têm o entendimento, vocês não têm o esclarecimento do que vocês estão adorando. E isso é tão impressionante que essa mulher, ela recebe essa palavra de Jesus, e o coração dela é um solo tão fértil que aquela semente ela floresceu na hora, não era uma semente de feijão para proteger contra o coronavírus. Era uma semente de vida que floresceu na hora.
E essa mulher foi lá na cidade de Sicá e trouxe a cidade de Sicá para conversar com Jesus. Então não é a Galileia, não é Jerusalém, não é Betânia, é Samaria. Então a Samaria, ela sofria de uma falta de revelação. E o cristianismo falso não se ocupa de revelar a verdade. Ela se ocupa de fazer dessa verdade um instrumento de benefício próprio. Então, acho que esse que é o problema. Então, quando os evangélicos, com entendimento ou sem entendimento, falam de religiosidade, talvez estão querendo dizer isso, que a religiosidade falsifica aquilo que é verdadeiro. Né? Porque a verdade, ela liberta, a verdade, ela gera vida. A liberdade, ela é um esclarecimento. E tudo que é fake, a gente vê aí, em todas os setores da sociedade, a intenção da fake news, vamos colocar assim, da notícia falsa, é a desmoralização em benefício próprio. Isso mesmo. Boa. Então, nós temos que tomar cuidado, porque a nossa religiosidade, ela revela um cristianismo que não existe. Né? E quem que sofre mais? As pessoas que sofrem da falta de revelação. Amém. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Não sei se eu compliquei demais, mas... Não, tá valendo. Vamos desembolando isso aí até o final. Eu queria que alguém lesse para nós Salmo, se alguém puder aí, Salmo 51, versos 16 e 17. 51, 16 e 17. Vou ler aqui, ó. Transforma Sião num lugar de recreio. Opa, calma. Li errado. Fingimentos te desagradam. Uma atuação impecável nada é para ti. Quando meu orgulho é despedaçado, é que adoro a Deus de verdade. O coração quebrantado, disposto a amar, não escapa nem por um minuto da percepção de Deus. Amém. Deus não se agrada de rituais feitos sem sinceridade. Né? Uma coisa que a gente precisa observar é o seguinte: a nossa santidade, muitas vezes, a gente valoriza ela demais, né? Supervaloriza ela. E é importante a gente saber o seguinte: a primeira coisa para a gente se chegar a Deus é sinceridade. Então, é o primeiro passo, vamos dizer assim, para a gente sair do fake e entrar no real. Porque quando aquela mulher começa a concordar com tudo que Jesus diz, porque ela podia negar, né? Ela podia, assim, sei lá, ter um pouquinho mais de maldade e falar assim: alguém cantou essas pedras para esse cara aqui, vou desmentir. E quando a gente se achega a Deus com sinceridade, o primeiro passo é dado para que a gente caminhe em direção a uma adoração verdadeira. Queria que alguém lesse aí Atos 2, 38. E disse-lhes Pedro, não, pode deixar. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém. Adorar a Deus significa ter comunhão com Ele, né? Isso vem do Espírito Santo. Então, quando a gente diz que adora a Deus, não tem como a gente ser um adorador verdadeiro, vamos usar esse termo, que é o termo que é usado no texto, se a gente não tem comunhão com Deus, né? Então,
as pessoas às vezes ficam falando aí, por outro lado, né, eu entendo que o Gustavo está falando a respeito da religiosidade, né, mas as pessoas, tem muita gente, eu sou de uma cultura aqui que é o oposto, né, a pessoa muito desconectada da religiosidade como a gente conhece. E as pessoas pensam que conseguem ter comunhão com Deus, conseguem adorar a Deus sem ter comunhão com Ele, né? E é outro passo fundamental. Então, quer dizer, a gente viu agora há pouco, sinceridade. Então, eu vou chegar para Deus com sinceridade e vou desenvolver essa comunhão com Ele, através da oração, estudo da palavra, disciplinas espirituais, tudo isso vai me aproximar de Deus. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão ao Pai neste monte, nem em Jerusalém. Só até aí? Só até aí. Ó, os judeus e os samaritanos, eles brigavam, né, para ver qual que era o lugar certo para adorar a Deus, né, de certa forma. Para os judeus, Deus tinha que ser adorado em Jerusalém. Já para os samaritanos, eles adoravam a Deus no monte lá, onde os patriarcas, né, haviam feito todas aquelas coisas. E, na verdade, é o seguinte, a gente precisa entender que Deus não é um lugar, né, é quem. Esse aí eu vou dar uma de Paulo Júnior agora, Gustavo. É quem, Deus é quem. E aí, quando a gente se dirige para Deus como uma pessoa, isso tudo torna o nosso relacionamento com Ele mais fácil. Por outro lado, traz uma complicação, né? Porque é muito mais fácil você ir no lugar acreditando que Deus está ali e adorar ali, né? Porque você tem algo materializado que está te dizendo que Deus está ali. Então, é um desafio a gente romper essa barreira. E a gente está sendo provado ao extremo nesses dias de isolamento, de quarentena. Por quê? O judeu, na situação dessa, ou mesmo o samaritano, estariam ferrados, porque não poderiam ir no monte, nem poderiam ir para o templo de Jerusalém. Eles iam estar presos dentro de casa. E como que vai adorar a Deus se eles não podem fazer o que eles estão acostumados há tanto tempo, que diz para eles que é a forma certa de adorar a Deus? Então, eu vejo que nesses dias que a gente está vivendo, a gente está tendo a chance de não reafirmar a nossa fé, nem testá-la, né, mas confirmá-la, né, confirmar a fé que a gente tem, confirmar o relacionamento nosso com Deus, confirmar que nós somos verdadeiros adoradores, retomando aí o que a gente falou, né, chegando para Deus com sinceridade, tendo comunhão com Ele e reconhecendo que Deus não está num lugar físico, material, nem num prédio construído por mãos humanas. A gente vai fazer isso e, com isso, a gente vai se aproximar mais rapidamente de ser um verdadeiro adorador. E, para encerrar, queria que alguém lesse Mateus 22, 37 e 38. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Amém. Outra coisa que é fundamental a gente entender é o seguinte: a nossa vida, a gente não consegue ter uma vida dividida, né? Aquela dicotomia de todas as áreas da minha vida, né? Aqui está a gavetinha do trabalho, a gavetinha da igreja, a gavetinha da família, e nessa gavetinha aqui do meu relacionamento com Deus eu vou dedicar mais atenção. Não, não é isso. Então, a gente precisa entender que a gente precisa adorar a Deus com tudo que a gente é, e isso em tempo integral, né? Aí a gente vai se opor à ideia inicial do sermão, que é o cristão fake, que é ser cristão em tempo integral. O cristão fake, ele tem essa característica. Ele não consegue ser cristão o tempo todo.
ele é cristão e ele acredita em Deus quando lhe convém. Quando não convém, ele deixa Deus de lado, né? E é fundamental a gente não ter esse tipo de comportamento, né? A gente tem que crer que ser um cristão, ser um adorador verdadeiro, implica em estar o tempo todo com Deus. E em todas as coisas que a gente faz. E em todas as coisas que a gente pensa. E em todas as coisas que a gente decide ou não fazer. E relembrando tudo que a gente falou, a gente vai ver que vai ser fácil para a gente se tornar um verdadeiro adorador e se distanciar do que é ser um cristão feito, né? Então, essas referências aí que a gente leu, esses textos, nos chamam a essa reflexão, né? E aí eu pergunto para você se hoje, né? Se Jesus voltar, você vai, não é isso não. Se hoje você acha que você está mais perto de ser um verdadeiro adorador ou de ser um cristão fake. E que fique essa reflexão para a gente, para que a gente possa amadurecer. Que é um ponto que eu acho muito importante. Vocês estão aí com o Gustavão, vocês têm a oportunidade de ter uma pessoa madura na fé, né? Não conheço seus outros líderes, mas que a gente possa assim, se multiplicar nesse sentido, de ser as pessoas responsáveis para as pessoas ao nosso redor. De forma que a gente consiga apresentar para elas o Deus verdadeiro que busca verdadeiros adoradores. Dessa forma, a gente vai estar fugindo aí desse estigma de ser um adorador fake, né? Vão ser os verdadeiros adoradores citados aí nesse texto. No mais, é isso, irmãos. O que eu tinha para passar para vocês. Se vocês quiserem complementar alguma coisa, fazer alguma pergunta aí, eu vou abrir o Google aqui, vocês podem fazer a pergunta que eu vou responder. E estou à disposição dos irmãos. E aí, vai pessoal? Cantar, não, Gustavo? Oi? Achei que você ia cantar, Gustavo. Achei que você ia cantar um louvor para nós do Sky Metal. Ah, não, hoje não dá, não. Maravilha. Alguém quer complementar, fazer alguma pergunta? Um de cada vez. Bolo seco. Eu quero fazer uma pergunta. Faça. Por que bolo seco? Responde, Isabel. Porque ele é palhaço. Só por isso. Tá certo. É que a Isabel trabalha com farinha, trigo. Ela fabrica farinha. E aí eu reclamei de um bolo que fizeram com a farinha dela. Ela falou assim, mas qual bolo? Bolo seco ou bolo molhado? Entendi. Eu falei assim, bolo seco, bolo seco, bolo seco. Não é não, Isa? Não, você está errado. Anderson, é isso aí, mano. Muito, muito oportuna a sua reflexão. E esse tem sido o grande desafio da igreja, né? Nós, como igreja, a gente é tentado o tempo todo a se inclinar para essa posição, né, de transformar Jesus até em um pé de coelho, né? Uma mandinga. E, na verdade, a única forma que existe da gente ter uma fé viva, uma relação viva com Deus, é através da conversa diária com Ele, do conhecimento da sua palavra, da sua vontade. Não tem jeito. Se a gente não fizer isso, a gente vai acabar transformando Jesus no amuleto, e é o que o pessoal tem feito, que você comentou aí, né? Ser é diferente de qualquer outra coisa, né? Parecer. Parecer, exatamente. Mas é isso daí. Alguém mais quer complementar, falar alguma coisa? Te falei que o pessoal era quietinho, né, o Anderson? É o frio. Tá frio aí? Aqui tá calor pra caramba. Tá esfriando de novo. Aqui fez frio, mas ontem já começou o calorão. Ah, não, aqui tá esfriando de novo. É isso daí. Anderson, queria te agradecer, meu irmão, pelo seu tempo, pela sua disposição. Amém. Pela sua palavra. As ordens. À disposição dos irmãos. Com certeza, nós vamos fazer mais disso daqui. Oportunizar um dia, um sábado, que
que tem mais gente. A galera hoje, muita gente fazendo faculdade ainda de maneira online, né? Alguns trabalhando também, home office. Mas que bom que você ofertou o seu tempo para nós aí. Sou muito grato. Deus te abençoe, Amém. meu irmão. Abençoe a Amém. igreja aí, sua família, essa cidade maravilhosa, cidade do Divino. Orem por nós. Orem por nós. Galera, um abraço, Deus abençoe. Amanhã, 7h, beleza? Se programem. Tamo junto. Com Deus, galera. Abração. Um abraço. Fiquem na paz.